Fala pessoal, tudo bom? Boa noite pra vocês, bom dia, sei lá, enfim, não sei que hora vocês estão vendo isso. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho aí da queda de Roma, né? E, enfim, do início aí do propriamente dito Idade Média. Eu sei que eu já fiz uma aula para vocês de introdução à Idade Média, né? Que eu falei um pouco aí das instituições, né? Falei das religiões, aquela coisa toda. Mas é mais porque eu vou citar algumas dessas religiões hoje, alguns desses povos hoje, e eu achei que, né, ter dado essa aula antes ia ser um pouco mais esclarecedor, assim, né? Mas antes de começar na matéria, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre uma outra coisa, né, que é sobre como vai ser a continuidade das nossas aulas, né? Até então, né, desde que a gente começou esse período de quarentena até agora, eu tenho feito aulas nesse esquema com vocês, né? Eu, enfim, faço uma videoaula, posto lá nos locais que a gente está acostumado, e aí a partir disso vocês, enfim, acessam e, né, estudam aí e tal. Só que a gente tem notado, tem tido uma demanda de vocês e também uma coisa que os professores, assim, pelo menos a parte dos professores, eu me incluo neles aí, tem notado que às vezes nem sempre essa dinâmica, né, de videoaula supre a demanda que a gente quer dar conta do que a gente precisa. E durante a live que a gente fez aí na última sexta-feira, muitos de vocês postaram lá que preferem aulas mais... como chama isso? A gente... Meu Deus, estou esquecendo as palavras. Mais ao vivo, né? Tipo, na live mesmo, assim. Então eu pensei que talvez fosse melhor a gente ter aulas na íntegra mesmo, assim. Então eu marcar um horário com vocês durante a semana, né, e usar algum programa, tipo Zoom, etc, alguma coisa, alguma transmissão que eu possa fazer no Face, ou no Face acho que é meio difícil, mas no YouTube, por exemplo, e enfim, usar um programa de maior acesso aí, para que vocês possam ter acesso a isso, e, né, no momento. Então, tipo, eu marco um horário com vocês, sei lá, durante a semana, para que vocês loguem nesse local, acessem aí e estudem por ali. Né? E eu queria saber o que vocês acham disso. Por isso eu vou deixar para vocês duas enquetes aí, tá? Uma no Facebook e uma no Google Sala de Aula, para quem não tem, né, Facebook, poder votar também. Eu peço que vocês votem em uma delas só, tá bom? Eu vou colocar lá perguntando basicamente se vocês acham uma boa ideia e tudo mais, e a gente vai vendo aí, né, que período que seria melhor fazer. Por uma questão do curso do CAD ser à noite, pelo que eu percebi, né, maior participação de vocês mesmo nas coisas no período noturno, quando a gente teve outras lives e tudo mais, eu imagino que seria melhor esse período mesmo, né, pós aí às 7 horas e tudo mais, para a gente poder fazer isso. E claro também que independente da ferramenta que a gente for usar, eu provavelmente vou fazer pelo YouTube mesmo, então eu vou gravar e deixar disponível para vocês a aula, para quem, por exemplo, eventualmente não puder estar acessando naquele horário, né? Então, basicamente, eu queria que nesse primeiro momento aí vocês pensassem se é uma boa ideia a gente fazer essa aula mais, né, abertona mesmo, assim. Então, tipo, eu vou estar falando ao vivo com vocês, não vou editar. Não vai ter aqueles, né, geralmente coisas que eu faço, assim, que eu colocar os links e tudo mais. Eu tenho que ver como é que eu vou fazer com vocês para poder mostrar os PowerPoints e tudo mais, mas, enfim. Tem ganhos né, e perdas aí, por isso mesmo que eu queria saber o que vocês acham disso. Beleza? Enfim, então, depois do vídeo aí, prestem atenção na enquete, ver o que vocês acham e postem lá, tá certo? Então vamos nessa, vamos falar de queda do Império Romano hoje. Galera, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco mais curtinho, tá? Até porque a gente, né, uma das coisas que vem acontecendo aí é vocês tendo muito material, né, para estudar, então a gente vai dar uma respirada um pouco mesmo, fiquem tranquilos. Então eu basicamente vou falar para vocês hoje da queda de Roma e do início ali, do que é o reino que se formou, que é o Reino Franco. Aí na aula que vem eu falo do Reino Franco propriamente dito e a gente entra já em feudalismo, tá bom? Então vamos lá. O que acontece, né, para Roma cair é aquela série de coisas que eu falei na aula de Roma, né, que foram 2 aulas atrás. Então, se você perdeu, né, não viu o vídeo ainda lá de Roma 2, né, o segundo vídeo sobre Roma, dá uma olhada lá, que você vai ver que no Baixo Império uma série de coisas começam a acontecer, né, que vão enfraquecer aí as fronteiras romanas, a própria estrutura de organização do exército romano. Tudo bem? Então, diante desse problema todo, a gente vai ter uma série de etapas que vão levar à queda mesmo aí, né,
do Império Romano e da civilização romana como um todo, né? A primeira delas aí, você já vai notar no momento em que o Constantino, que é um imperador romano, ele vai ter a ideia de dividir a sede do Império Romano. Como assim? Antigamente você tinha o Império Romano, uma extensão de terra muito grande, que tinha uma capital, que era Roma, né, obviamente. Então você tinha, todo o Império Romano tinha a única capital, que era Roma. O Constantino decide pegar essa capital, deixar Roma ainda como capital, mas criar uma outra capital, que seria numa região, no Bizâncio, né, uma região que hoje nós conhecemos como Turquia. E essa cidade que ele cria é Constantinopla, que hoje a gente conhece como Istambul. Né? Então ele cria uma cidade ali com o nome dele, né, Constantinopla, e ali seria a segunda sede do Império Romano. Então o Império Romano ele estaria dividido basicamente em dois impérios, beleza? De um lado nós teríamos o Império Romano Oriental, né, que seria com sede na Constantinopla, e do outro lado nós teríamos o Império Romano Ocidental, com sede em Roma mesmo. Tudo bem? Então isso já demonstra uma necessidade de proteção contra problemas que estão vindo, né? O Constantino não decide dividir esse Império Romano do nada, gente. Não é uma questão assim, eu quero ter duas capitais. É compreensível já que ele vê que existe um problema acontecendo em Roma e que Roma pode cair a qualquer momento. Então a divisão do Império Romano, ela se dá especialmente porque você tem uma ideia de proteger Roma. Então se Roma cair, a cidade romana cair, o Império não cai, porque o Império vai ter uma segunda capital, que é Constantinopla. Tudo bem? Enfim, e tudo isso que imaginava-se que acontecia em Roma, de fato acontece. Roma cada vez mais vai enfraquecendo, e aí dá-se início ao que a gente chama de invasões bárbaras. Mas eu vou dar um pause aqui para vocês, para que a gente entenda o que quer dizer invasões bárbaras. Primeiro vamos pegar esse termo bárbaro, né? Se eu falo bárbaro hoje para vocês, né, até por causa de filmes e coisas desse tipo, nós imaginamos uma pessoa geralmente, né, selvagem, assim, vestindo umas peles, tudo sujo, um guerreirão, etc. Inclusive, se você, para quem joga RPGs da vida aí, até existe o bárbaro, é exatamente esse cara que é furioso, que não sei o que, tudo através da raiva, da violência e tudo mais. Mas na verdade, bárbaro era um nome que os romanos davam a todo mundo que não era romano. Tudo bem? Então a civilização e a barbárie, na verdade, é uma questão de ponto de vista e uma questão de cultura. Aquelas pessoas que viviam dentro do império, que compactuavam com a cultura romana, que faziam parte de todo esse cenário, de toda essa comunidade romana, eram chamados de romanos ou, civilizados, né? Aqueles que estavam fora disso eram os bárbaros. Tudo bem? Então não quer dizer que o bárbaro era necessariamente uma pessoa selvagem. Era simplesmente uma pessoa que não tinha a mesma cultura que os romanos. Tudo bem? E eram vários povos, vários mesmo. Né? Tem hunos, érulos, visigodos, ostrogodos, anglo-saxões e francos. Né? Tem uma galera de povos aí que vão começar a adentrar nas terras romanas. Então o primeiro ponto que a gente vai ter que definir legal é o termo bárbaro, tá? Bárbaro é todo aquele que não é romano, basicamente todo mundo, né, que estava invadindo ali no momento. O segundo termo que a gente tem que pensar sobre essa questão é o termo invasão, tudo bem? A gente está falando de invasão bárbara, e aí algumas pessoas tendem a acreditar que no momento assim, sei lá, bateu o domingão, os caras falaram, mano, vamos invadir Roma, e todo mundo começa a entrar e atacar Roma de uma vez, etc. E na verdade não é bem assim que acontece. Tá? As invasões bárbaras, elas vão acontecendo gradualmente. Inclusive, muitos desses povos, eles não chegam a combater com os romanos, não. Eles simplesmente vão ocupar terras que os romanos estão deixando para lá. Né? Os romanos vão... Lembra que teve aquela anarquia militar, as pessoas começam a voltar das terras? Muitas terras deixam de ter o controle romano e esses povos vão assumindo o controle aos poucos, tudo bem? Claro que também existe combate, né? Você vai ter povos que entram realmente em confronto com os romanos. Inclusive tem um desses povos que fica famoso, que são os hunos, né? Os hunos causam bastante problema para os romanos, na real. Né? Para você ter noção, o Átila, o líder dos hunos, ele causava um terror tão grande, né, nos romanos, que diziam que onde o cavalo dele pisava, onde o cavalo dele pisava não crescia mais grama. Você imagina o medo que esses caras tinham do líder dos hunos, né, do Átila. Mas enfim,
Com esse monte de povo aí chegando em Roma, não era de se esperar, né, não era de se espantar, desculpa, que Roma em algum momento fosse atacada. E de fato ela vai ser atacada várias vezes, a própria capital romana. Ela vai ser atacada por vários povos, alguns povos vão tentar tomar e não vão conseguir, mas por fim, em 476 depois de Cristo, né, o Odoacro, que é o chefe dos Érulos, vai conseguir finalmente derrotar o Rômulo Augusto, que era o último imperador romano, e tomar a cidade. Tudo bem? Então Roma literalmente é tomada através de uma conquista. Tudo bem? E aí, com a queda do Império Romano, gente, veio uma série de consequências, né? Roma, ali na questão do lado ocidental, era o farol, assim, né, da civilização ali, né, do que eles entendiam por civilização, pelo menos. Então você tinha um poder central muito forte, né, baseado em Roma. Roma que ditava a lei dos lugares, Roma que estabelecia toda a autoridade, e de repente Roma desaparece. Né? Tipo, não a cidade não desaparece, mas toda aquela autoridade romana, ela cai por terra. Então a primeira consequência que essas invasões bárbaras vão ter é uma fragmentação política da Europa Ocidental. Tudo bem? Aquele lugar que era tudo, né, centralizadinho, onde você andava era Roma, de repente começa a ser várias terras, vários pequenos reinos vão se formando, né, porque não existe mais aquela autoridade central romana. Tudo bem? O outro problema é que o comércio ele passa a sofrer um impacto muito grande, ele diminui muito. Por quê? Porque antigamente você tinha as estradas romanas, as leis romanas, então tudo era estabelecido de uma maneira de certo modo organizado. Agora, com um monte de invasão, um monte de povo diferente, rola muito saque, as pessoas não têm mais segurança para fazer esse comércio. Então as pessoas deixam de fazer esse comércio aos poucos, começam a ser saqueadas e tudo mais, e começa a cada vez mais se espremer, né, nos seus pequenos reinos aí, tudo bem? Por causa disso, eles passam a plantar mais, a viver mais a agricultura. Então também existe um desenvolvimento da produção agrícola de subsistência nesse momento, tudo bem? A Igreja Católica, embora, né, boa parte dos bárbaros não fosse católico, muitos deles acabam se convertendo ao catolicismo, que faz com que a Igreja Católica sobreviva a esse processo, né? Muitas das instituições romanas caem por terra, como a República, por exemplo, porém, né, a Igreja Católica permanece firme e forte ali. Bem, e então é digamos assim, um primeiro passo aí que depois vai levar ao feudalismo, tá? A gente ainda tem uma parada aí, né, que é no Reino Franco, antes do feudalismo, mas nesse primeiro momento aí a gente já tem toda, né, uma interiorização começando a acontecer, tudo bem, do Império Romano. E aí, galera, vários reinos vão se formar ali. Desses povos todos que eu falei para vocês, os anglo-saxãos e os francos são chamados de povos germânicos, tudo bem? E o povo que mais, assim, desenvolveu um reino ali, conseguiu crescer e conseguiu, né, expandir e tomar terras, foi o Reino Franco. E é por isso que cobram muito mais ele, e é por isso que a gente fala dele e não dos outros, tudo bem? O que é importante vocês entenderem do Reino Franco é que eles são um povo germânico, né, ou seja, eles invadem, eram chamados de bárbaros antes, invadem Roma, né, e eles vêm através de uma política de saques. E por que isso acaba, né? Como é que eles estabelecem o reino? Por causa de um rei específico chamado Clovis, né? O Clovis ele vai ter 3 ações importantes, e eu vou falar dessas 3 ações e vou terminar por aqui. Daí a gente vai falar do Reino Franco propriamente dito na próxima aula, tá bom? A primeira ação importante é que o Clovis ele vai unificar os francos. O que isso quer dizer, gente, unificar? Unificar basicamente é estabelecer a autoridade dele. Através da força, ou seja, do exército dele, ele vai submeter os outros líderes francos à sua autoridade. Então ele consegue criar uma unidade, né? Algumas pessoas escolhem segui-lo, outras que não seguem, ele mata. Então ele cria uma certa unidade mesmo daquele povo, o que, né, era muito difícil para outros povos. Visigodos estavam em guerra interna, por exemplo, né, e tal. Então a diferencial dos francos já começa por aí. O Clovis, que esse rei, ele unifica os francos e dá início ao que a gente chama de dinastia merovingia. E vou dar um pause aqui para vocês, tá? Primeiro, o que é dinastia? Dinastia é uma família, né, que está no trono há muito tempo. Então, por exemplo, uma sequência de reis da mesma família. Então, nós tivemos na França a dinastia dos Valois,
No Portugal nós tivemos a dinastia dos Bragança, né? Nós temos na Inglaterra a dinastia dos Stuart, enfim, é a mesma família no trono por um tempo, tudo bem? Esse Clovis ele vai formar a dinastia Merovingia, mas por quê? Porque ele é descendente de um guerreiro muito famoso entre os francos, chamado Meroveu. Então, como ele é descendente de Meroveu, ele é um merovingio. Então, ele é o primeiro rei dos merovingios, tudo bem? Então, ele unifica os francos e se torna esse primeiro rei. Ou seja, se cria uma nova autoridade. Legal, já é um passo. Segundo passo, ele realiza conquistas, ele expande. Então ele começa a colocar sobre essa autoridade dele uma série de outras regiões. Então as regiões ficam órfãs, né, no primeiro momento desse Estado romano, e o Clovis, através das suas conquistas, vai começar a colocar essa galera sob sua tutela. Só que tem um terceiro e último passo que a gente vai falar hoje, que é a cerejinha do bolo, assim, do Reino Franco, gente. Enquanto vários outros povos mantêm suas tradições pagãs, né, suas tradições heréticas, muitas vezes, o Clovis vai se converter ao cristianismo. Quando ele faz isso, ele se alia com uma grande instituição que existia naquela região. A igreja ela se mantém como herdeira do Império Romano, se mantém forte ainda, né, comanda muito ainda a mentalidade daquele povo. Então, ao se unir com ela, o Reino Franco se torna muito forte. Então ele traz uma autoridade político-militar e se une com uma autoridade cultural ali, né, espiritual, enfim, política também, por que não, da igreja. Então essa aliança entre a igreja e o Reino Franco é que vai fazer com que ele se torne um dos principais reinos ali, o que faz com que ele floresça muito mais. Tudo bem? E então a gente termina por aqui, né, deixando isso claro. O Reino Franco ele se forma e consegue se estabelecer por causa desses três pilares, né, da ideia, da capacidade, na verdade, do Clovis de unificar o povo através da força, enfim, e atraindo seguidores, colocando sob sua tutela várias outras regiões através das conquistas e, né, conseguindo se relacionar com aquele povo, com a cultura daquele povo, ao se converter ao cristianismo. Tudo bem? Então, na próxima aula eu continuo falando com vocês de Reino Franco e a gente já fala como esse Reino Franco acabou e deu origem aí sim ao feudalismo. Certo, galera? Um beijão para vocês, saudade continua, espero que esse tempo passe logo e até mais.